Obrigada a todos por estarem aqui depois do almoço, tão pontualmente. Nós estamos aqui na primeira sessão para falar sobre a reforma de governos, instituições de governo globais. Senhoras e senhores, nossa organização multilateral existente estabeleceu nos anos 40, ela não reflete mais a realidade de hoje. Como disse a presidência do Brasil, a nossa prioridade é reformar o governo global com o nosso sistema internacional. Essas instituições devem atualizar seus programas para melhorar e lidar com maiores desafios globais. Democratizando instituições e participações de países em desenvolvimento. Essa abordagem fala sobre a falta de representatividade que vive nas decisões. Somente sobre um sistema revigorado nós podemos alcançar paz, estabilidade e desenvolvimento inclusivo e sustentável. A ONU suporta a WTO. Bancos de desenvolvimento multilateral devem desenvolver melhorias para países em desenvolvimento. Essa democratização vai permitir que as cidades participem de projetos que promovem igualdade, luta contra a pobreza. Para começar nossa discussão, eu coloco essa pergunta para a Midabet. Como as cidades podem ter mais acesso a recursos para financiar suas estruturas e ajudar no processo de decisões? Boa tarde, amigos. Como a administração de segurança pode administrar? Posso colocar em outros aspectos para poder auxiliar nesses aspectos de forma gradual. Há dois projetos que a gente quer acessar a banco de dados multilaterais para mobilidade em relação ao trânsito das pessoas e também a infraestrutura hídrica. E a gente tem uma quantidade de muitos dólares que vai garantir a estrutura dessas cidades. E daqui a alguns poucos anos a gente vai conseguir finalizar esse projeto que inclui a melhora no trânsito, na mobilidade, questão de recursos à água. E da mesma forma, a gente acessou esse banco para colocar um plano em ação. Alguns de vocês participaram da nossa cúpula e eu fui presidente da última edição. E o plano de resiliência das cidades, que nossa cidade tem uma população de 8 milhões e no momento a gente precisa de 15 bilhões de dólares
para poder finalizar a nossa infraestrutura. Esse custo é muito alto. E pelo projeto, a gente precisa do suporte desse banco. A gente precisa de 5 milhões de dólares para a parte de saneamento, para a gente poder melhor atender os cidadãos dessa forma. Esses são alguns planos que a gente tem. As outras fontes de acesso a fundos, a gente faz de forma híbrida. A gente tem mecanismos de taxas de desenvolvimento comerciais. E esse instrumento, ele possibilitou mais de 40 mil acomodações para esses cidadãos. 40 mil locações foram construídas. E também em relação à preservação do nosso patrimônio, a gente tem um instrumento que nos permite economizar bastante recurso. E a gente também tem uma colaboração municipal que é pioneira com a Índia para poder acessar o mercado capital através de títulos municipais. A gente já fez isso 6 vezes. E a gente tem títulos de sustentabilidade e a gente conseguiu levantar milhões de dólares com essa ação para poder vender a água de reuso para atender a população. E além disso, além desse projeto, nós temos um projeto acontecendo na cidade e 5 desses projetos na economia circular para economizar energia, para energias renováveis. E a gente está na delegação nos próximos 35 dias e os operadores vão trazer o custo e a gente vai fazer uma grande viabilidade e da mesma forma as estações de recarregamento elétrico também serão fornecidas e o resultado disso vão ser projetos de inovação. E a gente vai ter parcerias com indústrias e a gente vai trazer investimentos capitais para a nossa terra. E também a gente vai encontrar formas para poder trazer mão de obra. Todos os projetos são realizados ali através da participação pública e privada de estações meteorológicas. E além disso, nós temos uma tarefa baseada em um conceito e a gente quer aumentar as zonas que são ocupadas. Qualquer pessoa que tiver uma casa de mais de 100 metros quadrados, elas não vão ter acesso ao transporte público. E tem coisas básicas e a gente vai usar esses parâmetros para poder oferecer serviços certos para pessoas certas, incluindo o transporte público. E tem a questão da meteorologia também para poder acesso à terra através de cooperações. A gente tem um sistema de aragem de terra em que as terras privadas são utilizadas, parte delas são utilizadas para
infraestrutura, como construção de estradas, centros comunitários, jardins, e 15% dessas terras vão ser usadas para esses fins. E a gente vai usar essa porcentagem para poder realizar os nossos projetos. A gente também tem um modelo híbrido energético em que o desenvolvedor privado vai investir capital e a gente vai fazer isso para que a gente possa fornecer água para a população. E criando essa estação, a gente vai ter permissões do governo e financiamento através de agências governamentais, e assim a gente vai acessar o mercado financeiro e a gente vai implementar esse projeto ao longo de anos, e a gente pode guardar o nosso orçamento de 1,5 bilhões de dólares, e a gente vai ter, na realidade, ainda uma porcentagem de impostos, e o governo também vai ter a sua parte, e aí a gente vai diminuir a lacuna. Essa é a forma como a gente consegue acessar os recursos financeiros. Muito obrigado. É ótimo que o PPP pode levar muito em relação à água, infraestrutura, moradia. É importante que você tenha compartilhado esses dois projetos, e agora a gente vai falar sobre como a gente pode desbloquear o uso desses investimentos. Agora gostaria de ouvir um pouco sobre Johannesburg, como o multilateral beneficia as cidades. Obrigada, presidente, e obrigada a todos que estão na sessão. Eu vou tentar responder a essa pergunta na seguinte forma. Eu respondo por outra pessoa responsável. Essa província Essas três são as cidades metropolitanas maiores na província de Gauteng, e também com dois municípios, e essa constitui o que a gente chama de Gauteng. Eu acho que era importante, a princípio de tudo, mencionar isso, mas a gente precisa garantir que a gente precisa focar em articular questões ao nível local, que é o nosso SDG, que é muito crítico para o nível local. O Acordo de Paris também é muito importante em relação aos acordos que a gente está fazendo com os municípios, e questões também que são críticos para nós, mas talvez o que o multilateralismo precisa resolver a gente precisa lidar com alguns desafios governamentais. E a gente tem, por exemplo, burocracia é uma das questões que a gente precisa aliviar, porque isso realmente impede que outras ações sejam levadas adiante. A falta de responsabilidade também tem a ver com estruturas para que você possa responder de forma rápida a crises emergentes, e os governos locais não possam adaptar mais rapidamente a ameaças. E também a gente está ciente que
as Nações Unidas, elas têm uma grande influência e as cidades que precisam de questões locais, elas precisam de mais autonomia para lidar com questões em relação às mudanças climáticas globais. A nossa compreensão é que as cidades são centros de urbanização. Essa é uma questão crítica que precisamos sempre levar em conta enquanto procuramos responder a essas perguntas que estão sendo levantadas. Numa escala internacional, a gente sabe que as cidades acomodam mais de 50% das populações nesses países em áreas geográficas. As cidades contribuem 20% a atividades globais econômicas. As cidades experienciam e lidam com os desafios mais complexos voltados para a globalização. Essas são algumas das questões. E para responder essa questão, Gauteng é uma província e é importante que a gente reconheça essas questões fora desse escopo. E notamos também que nós continuamos a participar ativamente em organizações multilaterais e em outras cidades, incluindo a província de Gauteng, os nossos participantes nas metrópoles e em todas as outras instituições, a importância da colaboração com todas as cidades do mundo para que a gente possa construir cidades sustentáveis, compartilhar experiências. E a gente notou que é importante notar como as cidades têm mais acesso a recursos. E essa questão é muito central em nos ajudar para que as cidades possam colaborar. Elas estão focadas em criar veículos para poder ajudar nos custos da infraestrutura, que são questões principais. No que diz respeito às responsabilidades dos municípios, e eu vou referir a um exemplo particular, isso afeta e eles vão lidar com o mesmo problema. E as prefeituras locais, e esse projeto é chamado Projeto em Série Smart Cities, cidades que acolhem pelo menos 3 milhões de pessoas, e isso requer financiamento em particular para podermos investir em oportunidades para construir essas novas cidades que já está alocado nessas cidades. Nós precisamos de recursos para destravar isso, mas entre os 3 municípios grandes, a gente quer injetar capital para poder destravar os parques e ver o crescimento das cidades. Em essência, a abordagem multilateral, ela se torna essencial na forma como a gente lida com as cidades, e a gente acredita que ela vai incluir e vai ajudar na colaboração. Acho que vai nos ajudar a criar espaço em que a gente consiga compartilhar informações. Isso vai ajudar em tomadas de decisão baseada em evidências. E eu espero que eu tenha sido capaz de contribuir, embora eu reduzi aqui os meus minutos para 7. No entanto, essas são as questões essenciais que eu gostaria de apresentar. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. O senhor falou sobre conceitos muito essenciais que melhorar a parte da burocracia para acessar recursos. O senhor também mencionou a importância de um network colaborativo que possa fortalecer as cidades e as cidades inteligentes.
que é algo que eu acho que todos queremos alcançar. Muito obrigada por sua colaboração. Vamos para Aracaju, prefeito Edvaldo. Nós todos sabemos que a cidade de Aracaju tem desenvolvido um projeto com apoio de um banco. O senhor poderia, por favor, compartilhar como esse desenvolvimento está sendo financiado com os recursos pelo banco? Boa tarde a todos e a todas. Eu quero saudar Emília Sais, secretária-geral da CGLU, Kevin Gaustin, do C40, e os representantes de São Paulo e Rio de Janeiro, a quem já agradeço antecipadamente. Nós fizemos um projeto. Aracaju é uma cidade do Nordeste brasileiro, capital do estado de Sergipe. Eu sou, além de prefeito de Aracaju, presidente da Frente Nacional dos Prefeitos do Brasil, que reúne as maiores cidades brasileiras. Nós congregamos 65% da população brasileira, das capitais e das regiões metropolitanas, e quase 60% do PIB brasileiro. E na cidade de Aracaju, nós fizemos um projeto que é financiado pelo BID e pelos BRICS, projetos que englobam 1 bilhão e 500 milhões de reais, nos quais nós desenvolvemos a parte de drenagem e pavimentação de áreas subnormais da cidade, um projeto de desassoreamento de um importante rio da cidade que alaga com chuvas acima de 100 milímetros, e um projeto também de construção de moradias, de habitação. Esse projeto tem sido muito importante para nós alavancarmos o desenvolvimento e o progresso da cidade e traçarmos os elementos para que a cidade se desenvolva nos próximos anos. Foi fruto de um planejamento estratégico que nós elaboramos e que tem dado muito certo. Nós conseguimos... Aracaju é uma cidade que já tem 70% a 75% de cobertura de esgoto e 100%, 99% de cobertura de água tratada. É uma cidade de 602 mil habitantes, que tem crescido e se desenvolvido, e esse empréstimo, né, com essas instituições multilaterais, os bancos, os BRICS e o BID, foi fundamental em virtude da crise que o Brasil atravessou nos últimos anos, em que praticamente não tinha financiamento para essas áreas do governo federal. Então, nós tivemos que buscar nos bancos multilaterais os recursos necessários para que a gente pudesse fazer essa grande transformação que nós operamos na cidade de Aracaju. E é importante frisar que, para que isso pudesse ser feito, nós fizemos um ajuste fiscal importante na cidade. Nós passamos... Aqui tem um critério no Banco Central, que é a letra A. Nós somos... 6 cidades no Brasil têm a letra A para poder tomar esses empréstimos. E nós conseguimos, e tem sido muito importante. Claro que são recursos ainda insuficientes para a necessidade que nós temos de enfrentarmos as questões já levantadas aqui, e é sobre isso também que eu queria colocar algumas questões que eu considero importantes. A filósofa judia americana Hannah Arendt, ela disse que ela caracterizou o pré-Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, como tempos difíceis ou tempos sombrios. E penso que nós estamos vivendo no mundo tempos sombrios ou tempos difíceis, onde um conjunto de questões, né, nos atormentam e estão criando problemas para nós. E já foi debatido aqui hoje, eu participei do debate e fiquei muito feliz em ouvir, né, o diagnóstico apresentado, em que a crise climática, as guerras, as desigualdades sociais são elementos que nos assustam. E, na minha opinião, nós estamos vivendo tempos difíceis ou tempos sombrios, como falava a filósofa judia americana Hannah Arendt.
E para que nós enfrentemos essa dificuldade, porque eu penso que a crise climática, as guerras e as dificuldades das desigualdades, elas andam mais rapidamente do que as soluções propostas. Para mim, esse descompasso precisa ser equalizado. Nós precisamos avançar cada vez mais para que a crise tenha uma resposta mundial efetiva. E nesse sentido é que eu coloco, como presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, que é fundamental que já está posto o protagonismo das cidades. As cidades têm que fazerem parte dessa nova reforma, a reforma das instituições de governança global. É preciso que haja a participação efetiva das cidades, mas uma participação que tenha regulamentação, que tenha papéis definidos, os papéis dos governos centrais, o papel dos governos estaduais e o papel dos municípios, notadamente no que diz respeito a financiamento. Os municípios, no caso brasileiro, nós já temos uma grande demanda de ações fruto da Constituição de 85. Então, para enfrentar a crise climática, é fundamental o financiamento e definição de quem faz o quê nessa governança global. Penso que esse é o grande elemento que está faltando para que a gente possa mais rapidamente enfrentar esse momento difícil. Eu, pessoalmente, sou esperançoso, eu tenho esperança. E eu, como acho que nesses momentos de dificuldade e de crise, nós temos que chamar os poetas para nos ajudarmos. Eu quero citar aqui um poeta do Rio Grande do Sul, da calamidade, chamado Mário Quintana. Ele tem um poema dele que ele diz: se as coisas são tão difíceis, não há motivo para não querê-las. Quão longo seriam os caminhos, não fora a presença distante das estrelas. É essa dificuldade que nós estamos enfrentando, no que eu chamei, parafraseando a filósofa, tempos difíceis. Mas, para tempos difíceis, nós devemos encontrar, do ponto de vista da governança mundial, respostas efetivas. E eu tenho esperança de que nós sejamos capazes de enfrentar. E a esperança, na minha opinião, reside nessa reforma, que seja uma reforma de fato, das instituições de governança global, com a inclusão dos municípios, das cidades brasileiras, como polo efetivo de protagonismo, para que a gente possa encontrar as soluções que venham minimizar a curto prazo e encontrarmos saídas a médio e longo prazo para as dificuldades que o mundo está enfrentando. Portanto, agradecendo a todos pelo convite e pela audiência, muito obrigado, uma boa tarde, fiquem com Deus. Thank you, Mayor Edvaldo. Important words. A importância da reforma reforma financeira e também mencionando que vocês tiveram que passar por ajustes fiscais. Também é muito importante mencionar aqui, porque nem todas as cidades podem fazer esse ajuste fiscal para ser considerado EAA, para conseguir os recursos. Então, para continuar o nosso painel, eu gostaria de convidar nosso parceiro do grupo de climática. Quero saber se ela pode nos ajudar com quais são os fatores chaves para que os governos locais tenham uma voz mais presente e participativa nos projetos. Obrigada, boa tarde a todos, obrigada por me ter aqui. Eu não sou uma prefeita, então eu aprecio estar aqui. Nós estamos trabalhando para o próximo Next Zero. E
E na minha discussão nós estaremos olhando o que estados e cidades podem fazer juntos. E eu acho que tem 3 barreiras-chave, 3 soluções que a gente discutiria em como a gente pode fazer avançar essas coisas. Em termos de barreira, a primeira questão é as construções de demandas, porque os governos locais podem ter questões limitadas. Eu não sei se Miami está aqui, mas ela tem problemas de aumento do nível do mar, e para vencer isso, eles tentaram com programas de engenharia com universidades que eles não têm localmente, em relação a restrições também que a gente tem a finanças, porque as cidades muitas vezes não têm poder fiscal e o governo quer investir em grades de energia, e eles entraram em parceria com empresas de energia, e essas restrições podem abrir novas credibilidades. A segunda barreira que pode afetar a participação é a questão da falta do equilíbrio jurídico. A gente tem, por exemplo, algumas políticas na Índia e não faz sentido, por exemplo, coisas no nível local. Por exemplo, a Índia prioriza a questão das hidrelétricas para as fontes renováveis, e eles preferem fazer isso de forma sozinho. E eu acho que, por fim, tem uma barreira em relação à comunicação e coordenação da comunicação. Os estados e províncias podem ter acessos limitados a dados. Por exemplo, na Califórnia, por exemplo, eles podem ter problemas para lidar com secas, simplesmente porque eles não têm acesso a dados para poder melhorar essa questão. Então, eles vão ter muita dificuldade em planos emergenciais. Eu tenho 3 sugestões a fazer para a gente poder usar o ser multilateral. O primeiro é pensar cuidadosamente como é que a gente formaliza o papel dos governos subnacionais em processos em relação à mudança climática. A gente discute algumas coisas lá na COP28 e, pela primeira vez, isso faz parte da pauta, e a gente pode fazer isso através de um espaço para as lideranças, para a gente mostrar as ações que podem acontecer na linha de frente. E o texto da COP28 teve textos importantes, mas elas ainda precisam ser colocadas em prática, porque tem muito escopo ainda para ser alinhado, e a gente precisa incorporar alguns no nosso STCs, que são contribuições perto das NDCs. Como é que a gente pode ter acesso maior em relação a finanças? Muitos instrumentos existem para estados-nações, mas tem acessos limitados, mesmo se a gente aumentar o financiamento ambiental. Como é que a gente vai garantir que isso chegue ao governo e que seja aplicado de forma relevante? E o NDP estima que 80% das adaptações e implementações de ações acontece apenas no nível local. Acho que é muito crítico que a gente formalize o papel para os papéis dos governos secundários internacionais. Segundo, a gente precisa garantir que os governos trabalhem com os governos subnacionais. Isso pode ser estabelecer estruturas para combater questões ambientais. Tem uma iniciativa que foi lançada na COP28, essa coalição para parcerias multinível, em que países eles se comprometeram com a formação dessas coalições para os NDCs, e a gente tem que olhar para o sistema multilateral e
para o minilateralismo, e tem muito que pode ser feito entre cidades e países, sobretudo províncias que desenvolveram países em sistemas-chave como transporte, infraestrutura, que têm poderes fiscais através da taxação. O Quebec está fazendo um trabalho muito importante no mercado do carbono. Como é que a gente pode fazer com que as cidades e estados trabalhem juntos? Porque a gente mostra forma de multilateralismo efetiva que tem contrapontos para o sistema multilateral estar falhando, porque não é só reformar as instituições, nível de governança, mas também a gente tem também uma estrutura herdada do pós-guerra que não está ajudando, e a gente precisa ver isso para que a gente não perca vista das nossas missões. Obrigada. Muito importante que você mencionou os parceiros com as academias educacionais e universidades. Muito obrigada. Obrigada, membros da sessão. Para continuar, nós temos alguns representativos do Para dar algum contexto, o grupo consultivo foi colocado em outubro de 2023 para ajudar o lado multilateral entre a ONU e os governos de regiões locais, com a meta de alcançar governos globais, aumentar a coordenação de direitos humanos e coordenando a visibilidade em recuperação de crises. E o trabalho desse grupo é crucial, direcionando do futuro, mostrando como os governos locais estão integrados nas instituições multilaterais, em reforma multilaterais, e é uma prioridade para o G20 para melhorar a cooperação entre grupos, lidar com desafios globais e melhorar relações. Por favor, fale, senhor Mr. Paul. Muito obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer por estar conosco na Índia. Eu também quero parabenizar São Paulo e o Rio pelo desafio desse ano. Nós estamos ansiosos para ter uma comunicação de sucesso. Como diplomata dos Estados Unidos, a cidade de Nova York reconhece a importância de relações multilaterais. Nós estamos muito animados de estar participando nessa conversa. Como eu represento o presidente de Nova York, nós queremos colocar alguns contextos. Mostra que governos locais e globais têm mostrado conselhos de problemas sociais, setores privados receberam responsabilidades nesse mecanismo, e a falta de status locais como esses Estados-membros podem beneficiar das contribuições e, através do alinhamento das ações para garantir a paz e a segurança que elas estão avançando.
Against this insufficient recognition, the advisory group was mandated by the Secretary General to present proposals to strengthen multilateralism. O multilateralismo e também para poder fortalecer os governos em nível local e estadual em processos intergovernamentais. O grupo compartilhou recomendações com a Secretaria-Geral, incluindo últimas opções e os Estados-membros. A outra opção foi antes da Assembleia Geral para reconhecer questões das constituições governamentais locais e regionais e participando também da Assembleia Geral. A gente também propôs estados diferenciados até julho para formalizar os fóruns governamentais locais, como o Fórum Jovem, e temos um diálogo entre os governos nacionais e internacionais que refletiram na sua recompensação e incluindo reunidos pelas tarefas, incluindo Montevideo, Paris, Londres e Montreal também. Tem líderes também no nível nacional da Espanha que estão agindo como vice-presidência do grupo. Colômbia, Índia, também a Nigéria e as Filipinas. Todos esses países, tem muito coisa para ser feita para que as vozes de todos sejam ouvidas nas Nações Unidas, e a gente tem avançado isso lá na nossa cidade, e a gente tem a Amélia, que é uma líder incrível que tem trabalhado de forma muito consistente. Então vamos usar essa oportunidade para poder reconhecer publicamente a sua. Vou passar para Kali, para Paris, para poder acrescentar um pouco mais. Muito obrigado. Olá a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer, doutor, por mencionar o fato de que a Copa 28 acolheu as cidades para poder lidar com questões de problemas climáticos. Eu gostaria também de enfatizar o fato de que as cidades são fatores-chave para poder a gente acompanhar, e isso é muito importante para estar na Copa. Eu não sei se vocês vão ser parte da próxima Copa, mas eu tenho certeza que daqui a algumas Copas em Brasil, eu acredito que a gente vai ter um momento decisivo aqui no Brasil para as cidades, também para discutir questões climáticas. O que eu gostaria de falar hoje, na realidade, para complementar o que já foi disse para minha irmã vizinha, da sua visão de multilateralismo inclusivo, a Secretaria-Geral das Nações Unidas, nessa pauta comum, propôs 30 recomendações para poder incentivar a governança global. Uma delas é a criação de um conselho, e a gente faz parte dele em Nova York, Paris, e a gente tem o objetivo de fortalecer as relações entre os governos locais e globais, e eles vão ser endossados pelos Estados-membros, e também o estabelecimento desse grupo. E a gente vai ter uma cúpula também que vai mostrar as melhores oportunidades para promover network inclusivo e multilateralismo efetivo.
e o secretário-geral da UN vai prover insights para questões futuras, para poder refletir processos preparatórios. E segundo, a gente vai ter linhas diretrizes e modalidades para poder melhorar os mecanismos institucionais para processos antigovernamentais. E como resultado desse trabalho, a última versão do Pacto para o Futuro das Nações Unidas, o documento resultado dessa cúpula que colocou as diretrizes para isso, inclui também uma ação que se refere à ação cultural que o grupo conselheiro tem promovido. E tem o capítulo 5 também, em que você tem a ação 51. Eu vou ler aqui. A gente reconhece a importância de fortalecer o engajamento das Nações Unidas e a gente concorda, o ponto D aqui, fortalecer o engajamento das autoridades locais e globais das Nações Unidas e com organismos fundamentais e também para que se provenha recomendações para o final do período, para que a gente leve isso em consideração. Então, a gente tem aqui membros do U20 Cities e a gente tem uma prioridade em mecanismos multilaterais como iniciativa política necessária. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram nessa sessão, os seus insights, a sua dedicação e o seu espírito de grupo foram essenciais enquanto trabalhávamos em prover instituições mais representativas e globais, inclusas, e a gente vai poder construir uma comunidade mais inclusa. E muito obrigado a todos.